Saint Maud e Rogai por Nós são duas obras com temáticas parecidas, mas com realizações opostas. Ambas pertencem ao gênero terror, e ambas trazem a religiosidade e a fé como temas centrais. Mas enquanto uma investe no terror psicológico, a outra investe no jumpscare manjado. Puta vida! Fran? Eu não estou suportando mais. Enquanto uma faz um estudo denso de sua personagem principal, a outra regride a uma narrativa insossa e formulaica. Nesse vídeo vamos discutir como a comparação entre esses dois filmes pode nos dizer muita coisa sobre esse gênero tão amado. E no final você vai entender por que Saint Maud é uma aula de terror psicológico. Rogai por Nós me chamou muita atenção pela premissa, pois ali havia muito potencial para se fazer um bom filme de terror. Mas do meio pro final minhas expectativas foram pro chão, e ficou aquela triste sensação de potencial desperdiçado. Antes de dizer quais eram as minhas expectativas, vamos ao enredo do filme. Em The Unholy, ou Rogai por Nós aqui no Brasil, nós acompanhamos o jornalista Gary Fenn, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que vai para uma pequena cidade dos Estados Unidos em busca de uma boa história para vender para um jornal. Procurando por uma boa história, Gary encontra uma boneca antiga que estava escondida há não sei quantos anos dentro de uma árvore. Sim, era uma boneca que aprisionava a alma de algum bicho ruim. E ela estava aqui, escondida nesse lugar super seguro onde ninguém nunca olharia. Por que eu criei expectativas com esse filme? Bom, em seguida o Gary, sem saber que estava em um filme de terror, tem a brilhante ideia de quebrar a boneca, liberando a coisa que estava lá dentro. Mas o filme engrena mesmo no início do segundo ato, quando Alice, uma garota que a vida toda foi muda, começa a falar e a operar milagres dizendo que pode ver e ouvir a Virgem Maria. She says her name is Mary. Onde é que eu tô? O jornalista vê ali a oportunidade de reerguer sua carreira e obtém acesso exclusivo àquela que parece ser a secretária de Maria na Terra. Ou será que não? A resposta é não. Não! E isso não é um spoiler, porque o filme desde o começo não faz o menor esforço para nos deixar em dúvida. Percebemos de cara que é o bicho que escapou da boneca e está se passando por Maria. Os mistérios que o roteiro escolhe para nos manter investidos na experiência dizem respeito à origem da entidade e ao que vai acontecer em seguida. Principalmente o que vai acontecer em seguida com a garotinha Alice, que ganha nossa empatia graças à convincente atuação da jovem Cricket Brown. Tá, a ideia do filme é boa, mas onde começam os problemas? Para começar a responder, vamos trazer Saint Maud para a conversa. Um filme de 2019 que, assim como Rogai por Nós, constrói seu terror através da fé inabalável de uma personagem. Porém, nas mãos da diretora estreante Rose Glass, Saint Maud funciona do jeito que Rogai por Nós podia ter funcionado. No longa, acompanhamos a religiosíssima enfermeira particular Maud, que fica obcecada em salvar a alma de sua paciente Amanda, que está em estágio terminal de câncer. Com uma ideia tão simples, por que o filme é tão bom? O filme se inicia com um paciente morto sobre um leito e a protagonista manchada de sangue no canto da sala. Ela olha para cima e vê uma barata no teto. E entra o título. O filme começa para valer no mini apartamento de Maud. E o prólogo fica nos incomodando feito areia no sapato. O que aconteceu? Quem morreu? Como morreu? Ela matou? Ela não matou? Eu posso confiar nela? Isso foi passado ou ainda vai acontecer? O que tá acontecendo? Enquanto o prólogo de Rogai por Nós te deixa no máximo curioso, o prólogo de Saint Maud te deixa curioso e perturbado. E é aí que entramos na colossal diferença entre as duas propostas de terror. Enquanto Rogai por Nós aposta no terror gráfico, Saint Maud aposta no terror psicológico. Para ilustrar melhor a nossa discussão, aqui está a nossa tabelinha do terror. O terror psicológico prioriza o desconforto, enquanto o terror gráfico aposta no jumpscare e no medo/nojo pelo monstro. O foco do terror psicológico é mais no personagem do que na história, uma vez que o sentir é mais importante do que o ver acontecer. Por fim, os temas do terror psicológico ficam implícitos, enquanto os temas do terror gráfico, quando existem, costumam ser bem explícitos.
Voltando para o apartamento de Maud, ela está se preparando para se mudar para a casa de Amanda, sua nova paciente. O tamanho do lugar e as paredes cercando Maud servem para não apenas nos informar, mas nos fazer sentir o isolamento da protagonista. O sentimento de ser desimportante e pequena em relação ao mundo que a cerca. Quando ela sai de casa, seu coração se enche de esperança de encontrar um sentido para sua vida e ter a chance de finalmente fazer algo de bom. E o cinema de verdade fala sem falar, com a câmera subindo suavemente, o plano claustrofóbico dá lugar à imensidão do mar. Então a personagem anda da esquerda para a direita, indicando progresso. Quando ela chega até a casa de Amanda, a câmera muda a perspectiva e a filma de baixo para cima, referenciando o estado de espírito de Maud. O filme ainda nem completou 5 minutos e já deu para perceber que a pessoa por trás dele sabe das coisas. De novo, anotem o nome dessa mulher. Maud começa a trabalhar na casa de Amanda, oferecendo os cuidados necessários e cuidando também dos afazeres domésticos. Quando os laços entre Maud e sua paciente se estreitam, Amanda se sente confortável para expressar o medo que tem da morte. I keep thinking about that last moment and wondering what it will be like. What will I be looking at? Will there be anyone else there? And then what? Nothing? Tell me I'm wrong. Nesse momento, ela vê em Maud uma chance de conforto momentâneo. My little savior. É nesse momento que Maud sente que recebeu seu propósito: salvar a alma de Amanda, antes que ela morra e vá para o inferno por ser uma teia e etc. Mas eis que surge uma antagonista, que, na visão de Maud, veio para afastar Amanda do caminho da salvação. Aqui vale uma ressalva, porque muita gente pode pensar que é um clássico caso de homofobia religiosa. Inclusive, ela é acusada disso no filme. Mas o espectador mais atento vai perceber que não se trata disso. É algo mais profundo. Agora chega de falar do enredo, porque qualquer coisa além daqui é spoiler. A comparação entre esses dois filmes deixa claro que as escolhas tomadas pela produção e pela direção de Rogai por Nós foram mais pensadas comercialmente do que artisticamente. E isso não é um daqueles discursos elitistas, eu juro. Os filmes da Marvel são muito comerciais e eu adoro. Eu chorei no cinema diversas vezes em Guerra Infinita e Ultimato. A questão aqui é, um roteiro em que uma menina é possuída por uma entidade que finge ser Maria funcionaria melhor como um terror psicológico ou como um terror gráfico? Se a garota é o centro do roteiro, por que de acho esse cara aqui é o protagonista? Só porque ele é famoso? Ué. Por que não nos aproximar mais da experiência da menina? Nos aproximar das tristezas, das alegrias, das dúvidas e da fé dela? Por que não deixar a gente perturbados perguntando se é de fato Maria quem está por trás dos milagres? Por que não oferecer um plot twist maravilhoso revelando pra gente a entidade? E aí sim, pode descambar pro gráfico, dá susto, mostra o bicho feito no After Effects, não tem problema. Mas construa antes a dúvida e a tensão necessárias para que o clímax surta efeito no público e a mensagem final do filme funcione de forma implícita. Se a intenção inicial era criticar a crença cega e extremista na religião, o filme seria espetacular como um terror psicológico, porque no processo nós estaríamos conversando com nós mesmos. Em Saint Maud, a todo momento estamos perturbados e desconfortáveis. Esse tipo de terror mais atmosférico não costuma seguir os padrões do gênero, e quanto menos você segue os padrões de um gênero, menor sua chance de faturar nas bilheterias e encher o bolso do estúdio. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Por isso, sim, as decisões de Rogai por Nós foram comerciais. Se a diferença entre as aprovações da crítica é abissal, a diferença entre as aprovações do público não são tão grandes. Porque muita gente que pensa em filme de terror pensa em susto, e essas pessoas saem chateadas do cinema se não pularem da cadeira pelo menos 15 vezes. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas essa tabelinha não é preto no branco, é apenas uma tendência. Saint Maud, por exemplo, tem sim jumpscare. Já o foco nas personagens não tira a existência da história.
Escritores como James Joyce e Virginia Woolf recriaram os paradigmas do romance moderno colocando o foco da narrativa toda em seus personagens, assim como nossa Clarice Lispector e o nosso genial Guimarães Rosa. Colocar foco em personagens não é algo feito para desmerecer a narrativa, mas para enriquecê-la com a psicologia dessas personagens. Sem contar o fato de que quando o cinema faz isso, exige-se muito da atuação. E que atuações entregam Jennifer Ayo e Morphy Clark? Sério, que atuações! A dinâmica entre os personagens fortalece a narrativa e trabalha a favor da construção do tema implícito. Psicologicamente, Maud é uma pessoa frágil que não consegue cuidar de si mesma sozinha, assim como Amanda, que de forma oposta e análoga não consegue cuidar de seu corpo sozinha. Para finalizar o vídeo, eu vou falar rapidinho sobre a interpretação dos dois filmes. Eu não acho que é um spoiler, mas talvez você queira interpretar as obras por conta própria. A fragilidade psicológica de Maud a enche de incertezas em relação à vida e a si mesma. Isso é expresso pelo filme através das sombras que constantemente cobrem o rosto da protagonista. Raramente vemos uma cena sem que o rosto dela esteja parcialmente coberto pelas sombras. Quanto mais as incertezas de Maud aumentam, mais ela se agarra na certeza de sua fé. E, por incrível que pareça, esse filme não é uma crítica à religião. A religiosidade destrutiva da protagonista não é a causa, mas a consequência do verdadeiro problema: o isolamento e a falta de apoio psicológico para quem precisa. Coringa nos mostrou que uma sociedade doente produz pessoas doentes. E Clube da Luta nos mostrou que pessoas doentes precisam se sentir parte de algo maior que elas mesmas. Precisam ter um propósito. É aí que coisas como a religião, a arte, a psicologia e, por que não, a medicina entram. São coisas necessárias, são pilares para a gente não enlouquecer.